Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Hoje eu queria falar um pouquinho do poder da paciência, mas na paciência segundo a ótica desse texto que eu acabei de ler para os irmãos. O texto começa dizendo que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Quando eu falo a palavra paciente, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Eu lembro de alguém que está internado, você também? Quando você vai ao hospital e você é internado ou vai fazer algum exame, alguma consulta, você é o quê? Um paciente. E essa palavra é muito pertinente quando a gente procura a área de saúde no Brasil. Porque os atendimentos normalmente eles são de que maneira? Rápidos ou demorados e lentos? E aí eu entendo que o paciente é aquele que chega no hospital e ele vai ser atendido e muitas vezes ele fica internado e ele tem que trabalhar a questão dessa paciência até que a doença que ele ali se encontra seja curada. E é muito interessante que esse paciente praticamente ele tem poder zero diante de uma dificuldade que ele está enfrentando na vida. Ou seja, uma vez que você cai num atendimento médico no hospital, você está na mão de quem? Primeiro de Deus, né? Pelo amor dele. Segundo lugar, está na mão de quem? Dos médicos. Não é o remédio no seu tempo, não é ter alta no seu tempo, na sua hora. E aí você tem que trabalhar a questão da paciência. Pensando nisso, a gente vê aqui que Tiago fala que nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. Agora deu para entender que eu tenho que esperar, eu tenho que ter esse dom de aguardar o tempo certo da volta do Senhor. Jesus não vai vir no tempo que eu quero, mas Ele vai vir no tempo dEle, na hora em que Deus Pai falar para o anjo tocar a trombeta, o anjo tocará a trombeta e de repente será a volta do seu filho. Agora a gente tem que aguardar com paciência. E eu sei que isso é difícil. Assim como aquele que está internado, ele não vê a hora de sair do hospital, nós que servimos a Deus, nós não vemos a hora de Jesus voltar. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. Paralelo a isso, Tiago ele fala que nós temos que tomar, por exemplo, os lavradores ou agricultores. Há uns dias atrás, havia uma expectativa dos agricultores pelas primeiras chuvas agora, para que eles pudessem plantar a semente, para que a sua colheita fosse ali, crescesse e desse o fruto. Não foi assim? Eu acompanho algumas pessoas que trabalham com agricultura, e algumas delas que são agrônomos, eles estavam ansiosos aguardando a vinda da chuva. Porque quando as primeiras chuvas vêm, elas fazem o quê? Elas regam aquela semente, e aquela semente cresce, e ela vai alimentar eu e você. E ele está falando então, Tiago, que eu tenho que olhar para o exemplo do lavrador, que depende totalmente da bondade de Deus para derramar chuva sobre a terra. Não sei se vocês perceberam, mas esse ano nós passamos uma estiagem muito grande, não passamos? Alguns irmãos, o Will e a Jaque, passaram por um aperto, por causa dessa estiagem. Eles moram ali em um condomínio na Zona Sul, e o fogo quase pulou para a casa deles, porque a estiagem foi muito violenta, e a secura foi muito violenta.
E paralelo a isso, o agricultor também está esperando o quê? A chuva. 90 dias, 100 dias de estiagem, e se não vem chuva, não tem alimento. E aí Jesus está falando para nós, através do apóstolo Tiago, olha a paciência do lavrador, que mesmo sabendo que às vezes está debaixo de um tempo de seca, ele tem a esperança de Deus mandar a chuva para fazer brotar a semente que está debaixo da terra. Temos que ter exemplo os lavradores. No versículo 8 ele diz, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago ele usa algumas expressões aqui importantes para mim e para você. Ele diz que eu tenho que ter paciência, mas ele fala de segunda coisa que o cristão também precisa ter: fortalecer o vosso coração. De que maneira eu fortaleço o meu coração? Esquece agora a atividade física, vamos passar agora para a vida espiritual. De que maneira eu fortaleço meu coração? Lendo a palavra, o Dimas falou. Que mais? Orando. Que mais? Tendo fé. Jejuando. Boa, Manu. Quem mais? Tem muito mais coisa, gente. Como que eu fortaleço meu coração? Além disso aí. Boa, Will. Quando eu tenho comunhão, estou com vocês aqui, de uma certa forma a gente não se fortalece? Sim ou não, gente? Quando eu vejo a Manu aqui, uma criança, quando eu vejo o Jean, a Neila, a Neuza, a Ana, quando a gente está junto, Deus fortalece o nosso coração. Nós vamos ver a Bíblia de capa a capa falando da importância da comunhão e da união. Hebreus, ele diz que nós não devemos deixar de congregar. Por quê? Porque o pastor gosta de ter gente na igreja? Não, devido à comunhão que nós precisamos ter. Atos 2, 42 até o 47, fala que a igreja primitiva, que era a primeira igreja cristã, eles tinham essa característica, essa marca da comunhão, estavam juntos constantemente. Pastor Zé Roberto aqui na quinta-feira trouxe uma pregação extraordinária, gente, falando do poder da oração da igreja, falando do apóstolo Pedro que estava preso e a igreja começou a fazer o quê? A orar, a interceder, comunhão, e Deus libertou Pedro da prisão. Nós precisamos exercitar então a questão da comunhão. Sabe, irmãos, depois que a gente voltou, e está voltando devagarzinho aos cultos presenciais, o quanto a gente fica chateado por pessoas que não valorizam a comunhão, o estar aqui. Nós precisamos entender que sozinho a vida cristã não acontece. Não acontece. Nós precisamos estar juntos. Isso eu não falo só de maneira online, virtual. Isso é importante. Agora, a presença é diferente. Olhar no olho, né, Dona Maria? Olhar no olho, Dona Eurides. Sentir a afeição da pessoa. Ver o rosto dela, ver o olho dela. Ver se ela está precisando realmente de alguma coisa que a gente pode acudir, que a gente pode fazer. E eu poderia falar de várias coisas aqui. O fato, irmãos, que existem várias maneiras de nós fortalecermos o nosso coração. E por quê? Porque ele diz que a vinda do Senhor está próxima. Quando vai ser? Ninguém sabe. A Bíblia diz que nem o próprio Filho sabe o dia que ele vai vir para buscar a igreja. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, nós não sabemos quando, o que nós estaremos fazendo, mas uma coisa é certa: Jesus virá outra vez, e nós precisamos fortalecer o nosso coração, nós precisamos ajudar uns aos outros, além das nossas práticas individuais, nós precisamos ajudar uns aos outros, fortalecer o nosso coração, porque Jesus está às portas. Pastor, como você tem certeza e pode afirmar isso? Mateus 24, vai ler. Mateus 24 fala dos sinais que antecederiam a volta de Jesus. Vai ver os sinais. Rumores de guerra, terremoto, né? Aliás, a pandemia ou a epidemia que a gente vive hoje é sinal. O esfriamento do amor das pessoas. Semana passada, um jovem de 30 anos tirou a vida da sua ex-acompanhante, mulher, sei lá o que era. A queima-roupa deu 2 tiros na mulher que diz que ele amava. Dias maus a gente está enfrentando, dias difíceis.
E nós precisamos fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Primeiro, porque a gente está ficando mais velho. Segundo, porque Jesus prometeu que Ele vai voltar para nos buscar. Eu pergunto a você, você tem fortalecido o seu coração? Quanto tempo nós temos gastado na comunhão com o Senhor, na consagração da nossa vida a Deus, na comunhão dos santos que nós estamos aqui agora reunidos? Jesus disse que a vinda dele está próxima. O 9 diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgado. Eis que o juiz está às portas. Agora ele vira para nós e diz que nós não podemos ficar nos queixando uns dos outros, falando mal uns dos outros, porque quem vai julgar cada uma das nossas vidas vai ser o verdadeiro juiz, aquele que não tem pecado algum. É Ele quem vai julgar. E por que esse versículo está nesse meio? Parece que não tem sentido, né? Porque se a gente ficar julgando os outros, a gente esquece do quê? De cuidar da nossa própria vida. Quando eu fico julgando a Manu, eu esqueço de cuidar da minha salvação e de fortalecer o meu coração. Deixa Deus julgar. Deixa Deus, o justo juiz, fazer aquilo que Ele faz bem feito, que é o julgamento. Não cabe a mim, não cabe a você. Eu sei, irmãos, que é difícil isso, porque parece que dentro de nós cada um nasce com um juiz dentro de si, não é? Pode ver, a criança começa a crescer, ela fala: essa bola é minha, isso aqui é meu, você não tem direito disso, você não tem direito daquilo, o fulano de tal é assim, parece que tem um juiz dentro de nós, e Deus está falando, para nós aguardarmos com paciência a volta de Jesus. Nós não podemos cair nessa tentação de nos queixarmos uns dos outros. E vamos lá, que eu já estou caminhando aí para a conclusão. Versículo 10: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eu quero gastar um tempinho curto aqui para falar de alguns dos profetas. Alguém se lembra de algum profeta que sofreu? Jeremias. Qual foi o sofrimento de Jeremias? Quem se lembra? Ele viu Jeremias, o povo de Israel, ser levado cativo ao povo da Babilônia. E ele escreve vários textos clássicos. Um deles é que ele diz que os olhos dele viram a destruição, a desgraça acontecer na sua própria nação. E ele é tido na teologia como profeta chorão, porque ele passou por todo esse cativeiro babilônico. Ele viu tudo: crianças sendo arrastadas, idosos sendo arrastados. Ele viu com os próprios olhos dele. Lembra que ele escreve Lamentações? É um livro do quê? Quem está lamentando? De choro, de sofrimento. E ele escreve que ele quer alimentar a mente dele com aquilo que pode dar esperança, mesmo diante do sofrimento. Quem mais? Qual mais profeta aí que vocês lembram? Ninguém lembra, gente? Profeta Daniel, como foi a vida dele? Super joia. Profeta não teve provação nenhuma. Diz a Bíblia que ele foi até lançado aonde? Quem se lembra? Na cova dos leões. Suave a vida dele, né? Profeta Oséias, quem se lembra desse camarada? Que Deus fala: você vai casar com uma prostituta. Olha que bênção, Monique. Ô glória, né? O profeta passou por nada, ele só casou com uma prostituta para mostrar a infidelidade do povo de Israel perante o Senhor. Profeta Ezequiel, para quem está fazendo estudo aí, a Ju e os outros, né? Vê a vida do profeta Ezequiel. Passou por sofrimentos extraordinários, grandes. E a gente podia falar de vários aqui. Abacuque, que escreveu aquele texto clássico, capítulo de número 3, que ele fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, as ovelhas sejam arrancadas do aprisco, ainda assim eu me alegrarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação. E a gente pode falar de vários aqui, gente. Pode falar de vários profetas que passaram por situações apertadas, difíceis. Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Abacuque, Sofonias, Ageu, que viu a casa do Senhor em ruínas e teve que falar para o povo: olha,
Vocês estão cuidando da casa de vocês e estão se esquecendo da casa de Deus. O profeta Samuel, um grande homem que não tinha medo de falar a verdade, e pagou um preço por falar a verdade. E tantos outros profetas, ele fala: olha, irmãos, tomem por modelo o sofrimento e a paciência que esses profetas tiveram. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que você não é o único que passa por luta aqui na terra. A gente sempre acha que o nosso sofrimento é maior do que o do outro, e não é. Talvez o sofrimento do outro é pior do que o seu. No caso dos profetas, bem pior. Elias, que teve que fugir daquela abençoada Jezabel, que queria matar ele, ficou escondido numa caverna pedindo a morte para o Senhor, e Deus foi com a vida dele. A gente tem que ter por modelo esse tipo de homem, esse tipo de pessoa que consagrou a sua vida ao Senhor. Não esses modinhas que nós temos hoje na nossa geração, mas homens que foram provados, humilhados, que passaram por situações difíceis, mas não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego que foram para a fornalha? E aí chega lá o Bambambam e fala assim: nega o seu Deus que a gente acaba com tudo isso. E eu quero ver se o seu Deus vai livrar vocês desse fogo ardente aqui. Sabe o que esses homens falaram? Fique sabendo que Deus tem poder para nos livrar, mas Ele faz se Ele quiser ou não. Olha que fé extraordinária. Hoje acontece qualquer coisinha com a gente já começa a tentar negar a nossa fé em Cristo. Uma porta que se fecha já dá um pânico em nós. Uma oração que você acha que Deus não respondeu do jeito que você queria ouvir, você já vira um... Olha para esses homens. Diz um texto que a maioria deles morreram sem ver o cumprimento da promessa em suas vidas. Isso aqui é para crente, irmãos. Porque hoje a gente tem tanta igreja que fala: não, Deus é o Deus de promessa, Ele vai dar, vai fazer. A promessa que não vai falhar é aquela da vida eterna. Essa não falha. Outra promessa: Ele estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Essa não falha. E tantas outras. Mas esses homens morreram sem ver o cumprimento da promessa de Deus na vida deles. E nenhum negou a fé em Deus. A maioria dos discípulos que seguiram a Jesus, a maioria deles, nos seus últimos dias de vida ali, passaram por situações horríveis. Paulo foi decapitado. Olha que morte. O maior apóstolo, maior pastor, missionário, que deixou mais de 2/3 do Novo Testamento escrito para mim e para você, para fortalecer a nossa fé, ele morreu com a cabeça cortada. Diz alguns que alguns dos discípulos foram crucificados de ponta cabeça. Um deles é Pedro, que falou: não sou digno de morrer como meu Senhor morreu na cruz do Calvário. Então pode me crucificar de ponta cabeça. E na teologia nossa hoje, se o cristão passa por luta, meu Deus, tende, por exemplo, esses homens que não negaram a Cristo, que não negaram a sua fé, que foram modelos para mim e para você, mas modelo não só das coisas boas da vida, modelo no sofrimento. Eu gosto de uma frase que eu vi num post, nunca mais esqueci, que diz que mar tranquilo não forma marinheiro experiente, habilidoso. Transporta isso para a sua vida. Quem tem a vida muito sossegada não vai ser um cristão maduro e não vai crescer nunca na fé. Agora, irmãos, tem uns que falam: mas tá bom já, pastor, já recebi demais provação, dá uma diminuída. Mas Deus sabe o que Ele faz por mim e por você. Ele sabe. E Deus olha para nós, o que Ele vê ao final é a salvação, a vida eterna. Então, se hoje você entrou aqui passando por lutas, sofrimentos, tribulações, primeiro coloque os seus olhos em Jesus. Veja os exemplos dos profetas, dos discípulos que não negaram a fé, que permaneceram firmes e pacientes, aguardando também a volta do Senhor. E por fim eu quero terminar com um homem chamado Jó, que é um
É um clássico, né, falar de Jó. Porque não tem ninguém aqui e nem em casa que passou pelo sofrimento que Jó passou. Jó perdeu filhos, Jó perdeu casa, Jó perdeu bens, Jó perdeu aquilo que nós temos de mais precioso depois do relacionamento com Deus e família, que é a saúde. Jó perdeu tudo. E a Bíblia diz que ele não blasfemou contra Deus. Ele, em alguns momentos, ele falou as dores que ele sentia, os sofrimentos que assolavam a vida dele. Mas em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Nenhum momento. Em nenhum momento ele blasfemou. E o texto termina dizendo: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E ele diz: tende ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Abra comigo em Jó, capítulo 42, e eu vou finalizar com esse texto aqui. Jó, para quem tiver com a Bíblia de papel, fica antes de Salmos. Que fase, né? Bíblia de papel agora e Bíblia virtual aí do celular, da telinha. A gente olha para a vida de Jó e a gente vê o tanto que ele passou de problema, de situações difíceis. Perder um filho é difícil, eu não sei se tem alguém aqui, nem precisa nem se manifestar. Perder um filho é difícil, não é? Perder alguém que a gente ama já é difícil, não é? Perder um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó. Agora, um pai e uma mãe que perde um filho é fácil. Você imagina a dor que deve ser de uma mãe quando perde um filho? Algumas mães dizem que quando um filho morre, parece que é um pedaço, não é assim que usa a expressão? É um pedaço que se vai, que é o filho. Jó em um dia perdeu 10 filhos. Um já é difícil, imagina 10 em um só dia. Um só dia. Você perder todos os seus filhos em um só dia. Se não bastasse, ele perde as coisas agora materiais. Tudo. Ovelhas, gados. As suas casas, a casa que ele tinha, que era a fazenda, foi queimada pelo fogo. Atearam fogo contra ela. Por fim, Deus permite que Satanás toque na saúde dele. Esse homem, diz a Bíblia, que ele tem tumor da cabeça até a planta dos pés, irmãos. Quando a gente tem uma feridinha no corpo já dói. Esse homem tinha tumores da cabeça à planta dos pés. A palavra de Tiago é: olha também para Jó, que é um exemplo, e veja o fim que Deus deu para ele. Vamos ver o fim? E eu também dou o fim aqui para vocês. Vamos lá. Versículo de número 10, de Jó 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Esse homem aqui era crente mesmo, né? Porque os amigos aqui, não tinha nada de amigo. Era gente que só colocou ele para baixo, que falou que ele estava em pecado. Aliás, tem uns amigos que, né, ao invés de ajudar, atrapalha. Esse aqui foi esse caso. Você está em pecado, Jó. E Jó não estava em pecado. Deus permitiu provações na vida dele. E diz que Deus deu em dobro de tudo que antes ele possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Olha, o homem ficou rico de novo, gente. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 juntas de jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e da terceira Querem-Abuque. Olha que interessante isso. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Deus foi tão bom, irmão, que deu mulher bonita de filha para Jó. Olha o detalhe que Deus faz.
em toda a terra, tal, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Sabe que eu li isso, irmãos? Para a gente lembrar que Deus, Ele é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel. A gente quer um final assim na terra, a gente quer. Deus pode fazer isso também. Eu gosto dessa expressão que fala que até a quarta geração Ele conseguiu ver. Alguns que são avós aqui, não é gostoso ter um netinho no colo? Não é gostoso às vezes ficar 1 mês, 2 meses com o neto, mas fala que o amor é quase dobrado. Jó conseguiu ver até a quarta geração. Talvez ele foi até bisavô ou tataravô. Deus deu alegria no final da vida dele. E é isso que Deus pode fazer comigo, com você. O meu primeiro estado pode ser um, e Deus pode dar um segundo momento na minha vida de alegria, de paz e de tantas outras coisas. Mas o que eu quero que você fique, que você saia daqui hoje gravado na sua mente, é que você deve ter paciência e aguardar a volta de Jesus Cristo. Talvez na terra a gente não vai ter tantas coisas, mas com a vinda do Senhor nós teremos a eternidade com Ele, vivendo em gozo, em alegria, sem dor, sem sofrimento algum. Vamos orar ao Senhor nessa noite? Queria que você pensasse um pouco naquilo que eu falei. Queria que você refletisse se você tem tido paciência para aguardar a volta do Senhor. Se você tem esperado com confiança, se você tem aguardado, como um lavrador aguarda as primeiras e as últimas chuvas, você tem aguardado a volta de Jesus? Ou você tem perdido já a esperança, a paciência, a fé? Jesus hoje te trouxe aqui, ou você que ouve a gente em casa, para te lembrar que Ele vai voltar um dia. Para te lembrar que Ele fez uma promessa, e essa promessa Ele vai cumprir. Pode passar o tempo que for, mas essa promessa há de se cumprir. Vamos orar ao Senhor e depois nós estaremos ministrando uma canção. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por nós sermos exortados essa noite a termos paciência, a não ficarmos ansiosos, a não ficarmos dispersos, mas sim aguardarmos com paciência a volta do Senhor Jesus. O maior presente de Deus para nós depois da salvação é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Que possamos estar preparados para esse grande dia, que tenhamos o Senhor dentro de cada um de nós através do Teu Espírito, que possamos fortalecer o nosso coração na leitura bíblica, na meditação da Tua palavra, na oração, na comunhão dos santos, no compartilhar da palavra de Deus, que possamos fortalecer o nosso coração de esperança, de fé, que possamos buscar no Senhor forças para vencermos as tentações. Quando Satanás se levantar contra nós, que o Senhor faça ele cair por terra em nome de Jesus. Que não nos enfraqueçamos diante das lutas, mas que possamos buscar a força que vem de Ti. Que possamos ter a Tua palavra nos nossos lábios, no nosso coração, para não pecar contra o Senhor e não se desviar dos Teus caminhos. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa fortalecer cada um de nós com essa palavra e com essa lembrança de que em breve o Senhor voltará para buscar a cada um de nós. E nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a Tua vinda, Jesus. Nós aguardamos a Tua volta para estarmos na eternidade com o Senhor. E que nada nos distraia, mas que os nossos olhos possam estar firmados
no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra, por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar uma canção e depois nós estaremos finalizando. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para nós finalizarmos o culto. Nós queremos orar pelo Manuel, pai do Adriano, que pede oração pela família, amigos da igreja, aos pastores e família. Agradecer pela filha, os netos que fizeram o exame, não sei direito, mas deram negativo, né, Manu? Os exames de Covid da família, também não sabe. A Thalita pede oração pela saúde dos pais, do Nani, da Silvana. Nós continuamos aí, viu, Nani e Silvana, na oração. A Rutimara pede por ela, pela família. O Dimas pede pela cura e libertação da Dona Mercedes, Alexandre, Edivaldo, Camila, Tiago, Graziela e pelo garoto Raul. O Nádio pede oração pela família e pela Rita. É isso? Deus abençoe, viu, Rita? O maridão tá ligado lá. A Ana, minha esposa, pede oração pela Eunice, que é irmã da nossa vizinha. Perdeu uma filha com câncer agora, de 50 e poucos anos de idade. E ela está sofrendo muito, como eu falei, da perda de um filho. Então vamos orar para que Deus traga o conforto, pelo tio Nilson e pelo irmão Marcos também, pela sua recuperação. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos um instante. Pai, nós apresentamos diante de Ti cada um desses pedidos. Foram já lidos aqui. O Senhor ouviu cada nome, o Senhor ouviu cada pessoa. O Senhor sabe do que cada um precisa. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Alguns que precisam de libertação, alguns que precisam de cura, outros que precisam de conforto, de consolo, que perderam seus entes queridos. Outros que precisam, ó Deus, de uma palavra de salvação, de vida eterna. Outros que precisam de uma porta de emprego. Outros que colocaram aqui agradecimento por orações respondidas. Pessoas que pedem pelas suas famílias, pelos seus entes queridos. Profissionais liberais, assalariados. Deus, coloca a Tua mão, Senhor. Coloca a Tua mão sobre cada pessoa que está aqui nessa lista de oração. E que misericórdia e poder, Senhor, possa olhar para cada uma delas, trazendo vida, trazendo saúde, e fazendo com que essa pessoa possa lembrar que em breve Jesus vai voltar, e que todo o nosso sofrimento será arrancado,
toda a nossa dor será tirada e nós teremos vida eterna de gozo e de alegria na presença do Senhor. É isso que nos move, saber que o Senhor vai voltar para nós estarmos por toda a eternidade contigo. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós essa noite e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Enquanto o louvor toca aqui essa canção, que você possa me esperar ali na porta. Vou estar cumprimentando cada um de vocês. Uma ótima semana em nome de Jesus.